escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria. Oh Deus, obrigado, Senhor, por mais um domingo, mais uma aula, mais um momento com as nossas crianças. Nós estamos diante do Senhor, precisamos tanto da Tua presença. Deus, Tu és aquele que está presente, que está aqui, que está na casa de cada um deles, que está, Senhor, em todos os lugares do mundo. O Senhor é o Deus que está presente em todos os lugares. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que alegria! Eu estou aqui gravando essa aula. Hoje eu estou gravando de um jeito diferente, mas que bom, né? Nós vamos voltar a ter as nossas aulas presenciais, vamos ter novidade. Eu e a Tia Elaine estamos preparando surpresas. Então, nós temos muita coisa boa. Nós estamos pensando que Deus tem reservado uma grande surpresa para você, para mim, para a Tia Elaine, para todos nós. Então, seja muito bem-vindo para a nossa aula de hoje. Eu quero te perguntar, você conhece Deus? Como é bom conhecer Deus. Já falamos sobre o Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Você conhece? Nós já falamos do Deus Criador, Deus Santo, Deus fiel, Deus provedor, o amoroso Salvador, Deus misericordioso, Deus soberano, o Deus onisciente. E hoje nós vamos falar sobre o Deus onipresente. Você sabe o que significa onipresente? Nós vamos ver agora o significado da palavra onipresente. Onipresente, que está presente em todos os lugares, em toda parte. Vamos ler a palavra de Deus aqui no Salmo 139, o versículo 7, 8. Fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ainda o versículo 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Versículo 11. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aqui está dizendo que Deus, Ele está em todos os lugares. Aqui está falando o seguinte: para onde eu posso fugir da presença de Deus? Onde eu posso me esconder de Deus? Você hoje vai ter certeza que mesmo que você se esconda, que você seja muito bom para esconder, não tem como esconder de Deus. Deus está em todos os lugares. Deus sabe tudo. Deus está vendo tudo. Deus é onipresente. Então vamos ler novamente, versículo 7, 8 e 9. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Crianças, que versículos maravilhosos que diz que Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus
que nós servimos. Esse é o seu papai. Ele sabe tudo ao seu respeito. Às vezes, você pode não estar com seu papai lá no trabalho. Às vezes, você pode estar longe de alguém que você ama, mas Deus está perto de você. O seu papai do céu, Deus, o amado papai do céu, ele está aí perto de você. Porque a palavra de Deus está dizendo que ele está em todos os lugares e ele ama você. Esse versículo fala: onde eu posso esconder de Deus? Onde eu posso fugir da presença de Deus? Não existe nenhum lugar que nós possamos fugir da presença de Deus. E isso é assombroso, isso é maravilhoso. Isso, às vezes nós podemos ficar apavorados, porque às vezes a gente fica querendo esconder, porque às vezes a gente não quer que as pessoas vejam que a gente está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. Às vezes Deus está em todos os lugares. E a Bíblia nos conta de um homem que era um homem muito importante, era um nobre. Ele tinha sua casa, seus criados, mas a casa dele estava muito triste. Esse homem estava desesperado. Ele era um nobre, morava numa casa muito chique, mas olha, o seu filho estava muito doente e ele não tinha como fazer nada, mas ele ouviu dizer que Jesus estava em Caná da Galileia. Então, esse homem mais que depressa saiu à procura de Jesus. Ele foi até onde Jesus estava, procurando ajuda, porque ele precisava de um milagre, ele precisava do Deus onipresente, ele precisava que Deus fizesse algo pelo seu filho. Esse homem veio correndo, ele foi até Caná da Galileia, onde Jesus estava, procurando socorro, porque o seu filho estava muito doente. Na verdade, ele estava morrendo. Sabe, criança, você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, o seu problema é muito pior do que o filho daquele nobre, porque você está correndo um grande perigo, o perigo de ir para o inferno, porque a sua vida corre um grande perigo. Todos nós somos pecadores e a Bíblia diz que todos pecaram, como está aqui em Romanos 3:23, todos pecaram e todos ficaram longe de Deus. E o pecado, o salário do pecado é a morte, ou seja, a separação de Deus, a completa separação, a eterna separação, ou seja, a eternidade longe de Deus, ir para o inferno. Isso é muito triste. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, hoje você vai ter a oportunidade de receber Jesus no seu coração e ter a sua vida transformada e resolver de uma vez por todas o seu problema. Aquele oficial estava com um grande problema, aquele nobre estava com um grande problema. Então, ele foi correndo até onde Jesus estava. Quando ele chegou aonde Jesus estava, quando ele encontrou Jesus, que alegria! Ele falou para Jesus: Senhor, por favor, vá até minha casa, porque o meu filho está à beira da morte, o meu filho está morrendo, por favor. E Jesus disse para ele: você precisa crer, você precisa ter fé. Então, naquele momento, Jesus falou para ele: vai, o seu filho está vivo. E ele creu. Crianças, naquele momento, Deus estava provando para aquele nobre, para aquele homem rico, aquele homem importante, que Deus, ele não é limitado no espaço. Ele estava lá em Caná, estava em Cafarnaum, na casa do nobre, onde o seu filho estava doente. E naquele momento, o homem voltou para casa, confiando, tendo fé. Eu quero dizer para você que ainda não recebeu Jesus no seu coração, você pode fazer como aquele nobre.
como aquele homem que confiou. E você pode hoje confiar também que Jesus pode perdoar os seus pecados, que Jesus pode resolver de uma vez por todas o seu problema, porque Ele é Deus, porque Ele morreu na cruz e foi sepultado, mas Ele não está morto. Jesus ressuscitou. Jesus não está mais naquela sepultura. Jesus ressuscitou e agora Ele quer ser o seu Salvador e quer agora transformar o seu coração, transformar a sua vida. Se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, você pode fazer uma oração recebendo a Cristo como seu Salvador. Você quer orar comigo? Você quer falar para Jesus? Você quer entregar o seu coração a Jesus nesse momento? Então feche os seus olhos e ore comigo essa oração. Querido Deus, eu reconheço que sou um pecador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me perdoar, para me salvar. Por favor, perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora que você recebeu Jesus no seu coração, olha só o que Deus pode fazer por você. O seu coração agora se transformou limpo e agora você é filho de Deus. Você agora é filho do Deus onipresente, aquele Deus que pode todas as coisas e aquele Deus que está em todos os lugares, que está aí com você nesse momento. Naquele momento que aquele oficial ouviu aquela palavra, Jesus disse para ele: você precisa crer, creia, e o seu filho está bem, o seu filho não vai morrer. E ele creu e voltou para casa. Você também que creu, você pode ter certeza que Deus não vai te abandonar. Naquele momento, aquele homem voltou para casa cheio de esperança, cheio de fé. Ele confiou que Deus estava cuidando do seu filho. Chegou em casa, olha só que boa notícia! Ai, que maravilha! Quando ele chegou, os seus criados disseram: seu filho está bom, seu filho foi curado. E ele perguntou: que horas foi que ele ficou bom? E eles disseram: a hora era justamente na mesma hora quando ele estava falando com Jesus, lá na outra cidade de Caná. Gente, que Deus poderoso é esse? É o Deus onipresente que estava lá em Caná, que estava em Cafarnaum, que está aqui em Goiânia, que está lá na África, que está lá na Argentina, que está em todos os lugares. Esse é o nosso Deus, é o Deus que conhece todas as coisas, é o Deus, como diz lá no nosso versículo: para onde fugirei da tua face? Como que eu posso me esconder de Deus? Como que eu vou fugir da presença de Deus? Não tem como fugir da presença desse Deus. Como você pode querer se esconder da presença de Deus? Às vezes, quando você está fazendo alguma coisa que entristece o Senhor, não é mesmo? Quando você faz alguma coisa que entristece o Senhor, às vezes você fica querendo fugir de Deus, desistindo de ir à igreja, não querendo ir à escola dominical, querendo ficar longe da sua professora, mas Deus está vendo você. Então, eu quero dizer para você, Deus está olhando para você agora. Deus conhece tudo, Ele sabe tudo a seu respeito. Como diz lá em 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você está fugindo do Senhor porque você fez algo que entristeceu o Espírito Santo, você que já é salvo, você pode confessar e voltar a caminhar perto do Senhor, porque Ele te ama e não adianta você fugir da presença de Deus. Ele está olhando para você, Ele está te vendo. Não adianta você fugir de Deus. Você pode fugir da tia Neide, fugir da tia Elaine, mas de Deus nós não podemos fugir. Como diz o versículo: para onde fugirei da tua face? Como eu posso ficar longe de Deus? Nós não temos como fugir da presença de Deus,
porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está vendo você. Então, que essa aula, que essa semana você possa pensar bastante nesse versículo. Para onde fugirei da tua face? Deus está em todos os lugares e Ele está olhando para você. Deus possa te abençoar, Deus possa cuidar de você. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te adorar, porque o Senhor está nos vendo, porque o Senhor conhece todas as coisas, porque o Senhor sabe todas as coisas. Nós não temos como fugir do Senhor. O Senhor é o Deus que conhece e nos vê em todos os lugares. Obrigado, Senhor. Abençoa nossos alunos de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau. Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida.